E, Rose, você falou vários nomes aí que se postulam como candidatos nessas eleições de 2022 e não dá para deixar de notar que você não falou do nome do Zé Ricardo, que é o principal nome do PT e se figura como um dos principais nomes da esquerda aqui na região, aqui no Amazonas. E ele não aparece, por exemplo, como candidato ao governo, como em outros momentos já vinha aparecendo, né, em eleições passadas. E aí, Rose, o que acontece? Pois é, o principal nome do PT, o PT se fortalece nesse sentido das pesquisas que estão favoráveis ao ex-presidente Lula, e realmente o nome do Zé Ricardo ele não é considerado nessa análise, você tem razão, mas também não é considerado pelos próprios políticos, porque o próprio Zé Ricardo não se coloca desta maneira. Você vê a forma como ele tem circulado no interior do estado, ele está ativo nessa circulação, mas ele se coloca como alguém que está buscando realmente uma reeleição para deputado federal. Eu acho que ele se põe dessa maneira e eu acho que, de certa forma, a gente pode ver que ele está cumprindo uma agenda do partido também, como cumpriu da outra vez, que era uma agenda de fortalecer o partido na disputa para ocupar vagas na Câmara dos Deputados. Na eleição passada, o PT precisava disso por uma questão de sobrevivência política. Ficava claro que alguns espaços majoritários, né, seriam perdidos. E aí ele precisava se fortalecer porque representantes na Câmara dos Deputados significa que o partido pode ter maior fundo partidário, maior tempo de TV, e o PT conseguiu isso. O Zé Ricardo fez parte dessa agenda do PT. Desta vez, com a possibilidade do Lula chegar ao poder novamente, como mostram as pesquisas eleitorais aí em relação ao nome do ex-presidente Lula, o PT vai precisar se fortalecer para ter maioria e ter uma maioria de qualidade. Você vê o que acontece com os partidos que se elegem não têm a maioria de uma forma fiel e leal. É o próprio simbolismo aí do que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Ele elegeu muita gente se elegeu na onda do Bolsonaro. Aqui no Amazonas, o Bolsonaro fez um vídeo com o Pablo, e o Pablo foi líder da votação, né? Foi o deputado federal mais votado. No entanto, isso aconteceu em vários estados. No entanto, essa representação do Bolsonaro não tem se mostrado leal, fiel e de qualidade a ele. A gente vê na própria CPI, né? Então você vê que o Bolsonaro elegeu uma série de figuras estranhas na política, que não tem essa qualidade intelectual, essa atuação eloquente, essa capacidade de articulação. Bolsonaro elege Bia Kicis, que demonstra ser uma parlamentar aí de aproximação, de simpatia com neonazistas, né? Alexandre Frota, que era ator de filme pornô, né? O próprio senador que tem feito uma vergonha tremenda lá na CPI, que é o Eduardo Girão, senador espírita do Ceará, né? Que ele é tão limitado, ele não consegue entender nem quando o Omar faz algumas indiretas que são depreciativas a ele próprio. Você vê uma qualidade muito ruim, ele não consegue fazer uma defesa dele próprio, como de que dirá do governo. E aí ele se destaca por causar uma vergonha, né, para o movimento espírita, porque ele se apresenta como espírita, fala de Allan Kardec, fala de Chico Xavier ali, cita Chico Xavier, ao mesmo tempo que ele defende crimes contra a vida, né, de uma forma muito ruim, muito complicada. Então, assim, você vê que tipo de representatividade. Aqui no Amazonas, por exemplo, eu já falei, o deputado delegado Pablo, o deputado capitão Alberto Neto, mas quando que você viu essas duas figuras atuarem de forma de discurso de qualidade, de articulação de qualidade na defesa do governo Bolsonaro, da forma como o governo Bolsonaro precisa? Então, são essas deficiências que eu acho que alguns partidos, o próprio Bolsonaro, acho que de certa maneira enxerga isso, dessa vez, para essa disputa, e o PT também enxerga que precisa eleger bancadas com número e qualidade no sentido de ter fidelidade, porque senão fica aí no meio, na mão do centrão, como dizem, né? E é sempre um jogo muito arriscado, um jogo muito complicado. Eu acho que tem esse contexto aí também, nessa situação do Zé Ricardo, na disputa que envolve em torno do Zé Ricardo, além, claro, da própria característica dele, que a gente sempre fala que não é um nome de arriscar, não é um nome que busca espaços maiores dentro do que o eleitor já demonstrou que pode dar a ele outros espaços, né? Bom, Rose, como que a gente fala que repercute entre os nossos ouvintes? A gente registra aqui. O Luciano, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte: a impressão que tem é que Zé Ricardo só aparece em época de eleições. Passa o período, ele fica o mandato todo escondido e só aparece na época do pleito. A Flávia Hora comenta aqui também o que você está falando e fala o seguinte: muitos que foram eleitos na onda Bolsonaro não vão se reeleger. Muito obrigado aqui, Luciano, Flávia Hora, as pessoas que comentam aqui durante a nossa coluna. Rose, a gente estourou todo o nosso tempo com esses temas. Tem outros temas políticos da gente tratar,
mas a gente vai avançando na nossa programação e trataremos, claro, aqui na nossa coluna, tá bom? Obrigado por hoje, até a próxima. Até a próxima, até amanhã. Até.